santa, uma grande, uma única semana. É a semana maior, onde estaremos celebrando juntos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não basta estar com Ele apenas na entrada triunfal. Não basta estar com Ele apenas no lava-pés. Não basta estar com Ele também no seu sepultamento. É preciso estar com Ele na sua ressurreição. Na leitura, retirou-se Jesus com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isso está em Mateus, no capítulo 26, do 26 e seguintes. Primeiramente, meus irmãos, a gente fala as palavras, mas a gente não sabe muito bem o que significa. E quando você entende o texto, ele cresce. O texto, ele se avoluma. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. É um lugar onde se colocava as azeitonas, a oliva, ali se prensava, se apertava e ela soltava então o óleo, o azeite, em 4 prensas. A primeira prensa, que é o óleo mais caro, o óleo mais nobre, é pouco óleo, este era guardado para a unção de reis, profetas e sacerdotes. Aí tinha a segunda prensa, mais pesada ainda. Esse segundo óleo era para a alimentação. Colocava-se a terceira prensa e apertava-se de novo. Este óleo era para a medicina. Jogava-se óleo nas feridas. Lembram lá do bom samaritano? Ele jogou o azeite e vinho, este óleo. E por último, a 4ª prensa, que é o último dos óleos. Esse é usado para as lamparinas, para manter o foguinho aceso. Então veja que Jesus, ele vai para o Getsemane, chamado Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras, porque ele seria prensado, ele seria esmagado, não para soltar o óleo, mas para derramar o sangue. Tanto é que o primeiro sangramento, que é a primeira prensa, Jesus já vai suar sangue e água. Ali é a agonia da própria morte. Jesus vai dizer para os seus discípulos, ficai aqui, orai comigo, a minha alma está triste até a morte. Isso que a igreja chama de agonia de Jesus. Você, aprofundando este texto da paixão, no primeiro século, nós estamos anos depois, mas no primeiro século, quando os cristãos do primeiro século, os judeus do primeiro século, eles iam ler a paixão de Cristo, eles entendiam com muita clareza porque Jesus estava no Getsemane, porque era um jardim, porque era monte e porque das oliveiras. Há uma tradição antiga judaica que nos mostra, e aqui você vai tirar da cabeça aquilo que é coisa de pintor e de história, que o fruto proibido era uma maçã. A gente vê muito isso nos filmes, em quadros. Não o era. Para o judeu do primeiro século, que bebeu numa tradição milenar do próprio judaísmo, a árvore do conhecimento do bem e do mal nunca foi uma maçã. Pasmem, senhores, era um figo. O fruto proibido é no formato de figo, e o fruto do bem e do mal, a árvore da vida, era uma oliveira. Então, para que eles não comessem da oliveira, porque eles já tinham comido da figueira, eles foram então expulsos do paraíso. Se você lê e gosta de Bíblia, e você lê pelo menos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você verá inúmeros textos, Jesus falando da figueira e da oliveira, falando sobre o óleo, sobre aquela figueira que não tinha figos, porque é uma tradição não cristã, mas o cristianismo, ele sai do judaísmo, e para o judeu, a árvore do bem e do mal é a figueira, e a árvore da vida é a oliveira. Se Adão e Eva, entendam bem, comeram do fruto proibido, que seria a figueira, Jesus, ele vai para o Getsemane, chamado o lugar da azeitona, o lugar do óleo, o lugar da prensa,
porque ele se coloca como um novo óleo. Se a árvore do jardim do Éden é proibida, Jesus está agora num outro jardim, o jardim do Getsemane. Ele é o novo Adão. Ele não vai inaugurar apenas a nova humanidade, e tampouco fazer apenas um novo êxodo, mas ele vai resgatar toda a obra da criação. Foi no jardim que Adão perdeu, e foi num jardim que Jesus venceu. Venceu o quê? A tentação de desistir. Afasta de mim este cálice, mas que não faça a minha, mas a tua vontade. Getsemane representa para Jesus e para nós o lugar da dor, o lugar da decisão. Meus irmãos e irmãs, quanto mais nós já vivemos, mais Getsemanes, no plural, nós já passamos. A pessoa muito jovenzinha, pré-adolescente, adolescente jovem, ele não vê problema em nada, não vê sofrimento em nada, não vê nada em nada, porque ele não enfrentou ainda o Getsemane da vida. Pega um homem, uma mulher já maduros, uma senhora idosa, um senhor, e converse com ele, porque ele é da maneira que é. São os Getsemanes que ele passou. Todos nós teremos na vida momentos de Getsemane. É o momento da dor, é o momento da decisão. Papa Bento XVI vai dizer que o Getsemane é o momento onde o cristão ele é exprimido pelas dificuldades, ele é apertado pelas dificuldades, ele é prensado pelos problemas da vida. Jesus enfrentou o Getsemane dele, e nós devemos enfrentar os nossos. Um instante em que precisamos escolher entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Esse é o Getsemane. Você fica brigando dentro de você mesmo: eu vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu vou fazer aquilo que é mais prazeroso, ou eu vou fazer o certo? Vou fazer aquilo que me dá uma certa vantagem, ou que agrada o coração de Deus? Isto é Getsemane. Jesus conseguiu vencer o dele, e ele leva com ele os seus amigos, e ele vai dizer: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A hora que Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus os desperta e os chama novamente à oração. Eles dormem de novo. Aí Jesus os coloca de pé. Fala: olha, ficai de pé, é chegada a hora, o traidor se aproxima. Meus irmãos, não sejamos perdedores como a estirpe de Adão. Sejamos vitoriosos, porque somos da estirpe de Jesus Cristo. Nós não temos uma vida adâmica. As mulheres não podem ter uma vida baseada em Eva. Nós homens devemos olhar para Jesus Cristo, as mulheres para Maria Santíssima, porque eles venceram onde Adão e Eva perderam. Há uns quadros muito bonitos, mas pouco difusos, né? De ícones. A iconografia católica, clássica, muito bonito. E todo ícone que fala sobre a paixão de Cristo, ele traz sempre Adão e Eva. Um ícone que gosto muito é da Virgem Santíssima, onde no meio tem a árvore, de um lado a figueira, de outro a videira. Maria está de um lado toda coberta, com a mão no coração, era de vestido de véu, e ela serena, rezando. Do outro lado está Eva, nua. O cabelo de Eva desce, tampa, né, o genital. Ela está com as mãos para baixo, olhando para o chão, e ela chora. A serpente está enrolada na perna de Eva. Do lado de Maria tem uma serpente também, só que Maria está pisando na cabeça da serpente. É um ícone que em poucos traços passam toda uma história. A história do Antigo Testamento e a plenitude em Jesus Cristo. Assim como a azeitona é esmagada para produzir azeite, Jesus foi esmagado no Getsemane e no alto da cruz para produzir, se podemos usar este verbo, a nossa salvação, a nossa redenção.
Este é um ponto que também só aparece no Evangelho de Mateus. Quero com vocês ir ao versículo 47, que é outro ponto importante da nossa reflexão. Permita-me ler o texto. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e paus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo. O traidor combinara um sinal: aquele que o beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Disse-lhe Jesus: é então para isso que viestes aqui? No Evangelho de Mateus, a pergunta de Jesus é clara e é feita não apenas para Judas, mas para todos nós quando vamos à missa, quando entramos numa igreja, quando participamos de uma adoração, olhando a maneira como nos portamos, olhando o que pedimos, o que oramos, o que fazemos, a maneira como nos portamos, o Senhor pergunta para mim e para você: é então para isso que vens aqui? É para isso que vens aqui? Judas deixou claro por que ele foi até Jesus. Você já deixou claro para Jesus por que você o procura? Por que você vai à missa? Por que você tem vida de oração? Por que você participa de adoração? É para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mãos de Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembanhou a espada. Esse é Pedro, né? Pedro é colérico. Desembanhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, arrancando-lhe a orelha. Arrancou a orelha. Olha para você ver, Pedro andava armado, ele tinha uma espadinha. Arrancou a orelha. Aí Jesus disse para Pedro: embainha a tua espada, porque todo aquele que usarem da espada, pela espada morrerão. Aí Jesus pega a orelha e devolve a orelha para aquele homem, e dizem os escritos que ele se converteu naquele momento. Foi uma ação miraculosa de nosso Senhor. E Jesus continua: crês tu, falou para Pedro isso, crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Para você entender a questão da legião dos anjos, você precisa entender o exército romano. Aqui é uma categoria militar. Uma legião são 6.000 soldados. Então um graduado, um estrelado do exército romano, ele comandava 6.000 homens. Isso era chamado de legião. Jesus tem ao seu dispor 12 legiões. Um anjo destruiu numa noite um exército de 30.000 homens. Um anjo. Jesus não está chamando uma legião, não são 6.000 anjos, ele tem 12 legiões. O que Jesus fala para Pedro, fala para mim, fala para você? Ninguém o está prendendo, ele está se entregando. Ninguém vai tirar a sua vida, ele está oferecendo. Meus irmãos, o estudo bíblico e teológico tem que nos acompanhar vida fora, para a gente não falar bobagem, principalmente quem é pregador da palavra, quem instrui as pessoas. Eu já escutei, não precisa entrar em detalhes, né? Alguém falando que o primeiro mártir foi Jesus Cristo. Onde que a pessoa tirou uma pataquada dessa? Onde que a pessoa leu que Jesus é mártir? Nunca o foi, nunca o foi. A primeira coisa que o mártir precisa ter é não querer morrer, porque se o mártir se oferece para morrer, ele não é mártir, ele quer preservar a sua vida, mas a sua vida é tirada por causa da sua fé em Cristo. Jesus Cristo nunca foi mártir, ele é redentor, ele é Cordeiro de Deus, ele se oferece. Ele está dizendo para Pedro que olha, eu tenho 12 legiões de anjos ao meu dispor, mas eu podia pedir ao Pai, mas eu não vou pedir ao Pai, porque
é para cumprir as Escrituras. Veja bem, a maneira como Jesus irá morrer é um cumprimento das Escrituras. Está no versículo 54, é Jesus falando. Mas como se cumpririam as Escrituras? Segundo as quais é preciso que seja assim. Todas as Escrituras do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo. Nós que somos cristãos, isso é muito claro, e talvez alguns aqui não saibam, mas há uma maneira muito simples de você aprender a ler o Novo Testamento no cumprimento do Antigo Testamento. Nós temos na nossa igreja várias Bíblias de estudo. Tem que ser Bíblia católica, que não é igual Bíblia protestante, Bíblia católica. Compre uma Bíblia católica de estudos, uma boa Bíblia. Temos a Bíblia de Jerusalém, tome nota em casa. Temos a Bíblia Ave Maria de estudos, gosto muito. Temos a Bíblia do Peregrino. Temos a TEB, são Bíblias clássicas de estudo, né? E quando você ler o texto, ao lado do texto, aí muita gente de casa vai entender, e você que lê Bíblia vai entender. Quando você está lendo a Bíblia de estudo, ela tem ao lado do texto umas outras citações. Então você lê lá, Jesus pediu, tenho sede, aí está na frente assim, Ezequiel 24, 13, Isaías 16, 9, quais textos que são esses? Aqueles textos que por este gesto de pedir de beber, Jesus cumpre o Antigo Testamento. Não é difícil, requer boa vontade, requer leitura, atenção, estudo, e ir no Antigo Testamento e voltar no Novo Testamento. Estou ensinando isso porque, se você tem um amigo, um familiar, um colega do seu trabalho, que não acredita em Jesus, e ele pergunta para você, como que você me prova que Jesus Cristo é o Messias? Como que você me prova que Jesus Cristo é Filho de Deus? Porque quando você fala que é porque você crê, isso é experiência, isso não é argumento teológico, é a sua experiência particular. Você tem que ir na Escritura, e no texto bíblico, e ver que Jesus Cristo cumpre a profecia do Antigo Testamento, dos grandes escritores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os Salmos de Davi, o próprio Gênesis, com a queda do homem, o livro do Êxodo aponta todo para Jesus Cristo. Então, quando você ouve o que nós acabamos de proclamar aqui, a paixão de Jesus, se você não tem esta noção, pelo menos uma noção básica, uma pequena introdução ao cumprimento de Jesus das Escrituras, me desculpe meus irmãos, mas a gente fica boiando, a gente não entende as coisas, a gente acha que pegaram Jesus, bateram nele, deram vinagre, crucificaram, e é tudo ali. Não, ali é a ponta de um iceberg, e quem entende essa expressão, 90% do iceberg fica embaixo da água, só a pontinha que aparece. A paixão de Cristo é a ponta do iceberg, ali embaixo tem muita coisa, tem muita profecia, tem muita história, tem muita unção, tem um povo que preparava a vinda do seu Messias. É por isso que a igreja lê a paixão de Cristo, para se cumprir as Escrituras. Eu tinha outros textos para partilhar, mas não vou entrar em todos, mas quero citar este que eu penso ser importante, porque é uma curiosidade que poucos sabem. Já está em Mateus 27, eu estou aqui dentro da narrativa da paixão, eu estou no versículo 3, aqui somente no Evangelho de Mateus é que se narra a morte de Judas. Nos outros evangelhos nós não temos, nós temos a traição de Judas, nós não temos a morte de Judas, e em Mateus nós temos Judas, o traidor, vendo-o então condenado, vendo Jesus condenado, tomado de remorso, foi devolver as 30 moedas de prata. Eu lembro-me, quando eu era padre jovenzinho, lá em Carmo do Cajuru, que eu fiz uma pregação sobre isso, a devolução das moedas. A quantidade de gente que não sabia que Judas tinha devolvido a moeda.
Eles sabiam que ele tinha vendido Jesus por 30. Mas quanto é que ele devolveu isso? Mateus diz que quando ele vê Jesus preso, condenado, ele vai devolver as moedas. E ele vai dizer: olha, eu pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi se enforcar. Estas moedas de prata eram moedas malditas, porque custaram o sangue de um homem, ainda mais o sangue de Cristo. Olhem só, se vocês não sabem disso, aprendam. O sumo sacerdote disse: essa moeda não pode ficar aqui, essa moeda é maldita. Pegaram a moeda e deram para um servo. O servo, com essas 30 moedas, compraram um terreno que fica em Jerusalém. Do dia que comprou esse terreno até hoje, nada nasceu mais no terreno. O terreno ficou amaldiçoado. É chamado hoje, quem vai à Terra Santa, o lote de Judas, que não é de Judas, né? Mas chama lote de Judas porque foi comprado com o dinheiro da traição. E aqui, nessa questão de Judas, o que está se cumprindo? José. Jesus é o novo José do Egito. Ele eleva José, porque José, ele foi traído por Judá. Judá é seu irmão, e ele vai vender José para os amalecitas por 20 moedas de prata, e José era inocente. Jesus, ele é vendido por 30 moedas de prata. Jesus é inocente, só que ele foi vendido por Judas. José é vendido por Judá. Jesus é vendido por Judas, só que Judas está no hebraico. Judas está no aramaico. Se você passa Judas para a língua hebraica, qual que é o nome de Judas? É Judá. Então é para mostrar que aquele irmão que vendeu seu irmão, a humanidade, na pessoa de Judas, vendeu a Cristo. Então não foi Judas que vendeu Cristo, fui eu e foi você, pelas nossas trocas, pelo nosso pecado. Penso que esse é um outro texto importante para a nossa reflexão. Um outro texto importante é sobre Barrabás. Não podemos deixar Barrabás de fora. Aqui eles vão colocar Jesus perante Pilatos como a sinuca. Ou você solta Jesus, ou você crucifica Jesus, ou a revolta vai começar. Claro que o sinédrio não era bobo, né? Levar Jesus para ser crucificado, Pilatos não ia crucificá-lo, porque o sinédrio podia castigar. Sinédrio é o poder religioso do judeu. Pilatos é o poder da força, o poder do Império Romano. Só o Império Romano condenava à morte. O que está por trás dessa bagunça toda? Como sempre, né? Política. A política. Porque Pilatos era governador da Judéia e ninguém queria ficar na Judéia. Todo romano queria ficar onde? Onde? Exatamente, em Roma, a sede do grande e poderoso Império Romano. Então eles mandavam alguns bons generais para serem governadores, para tomar conta das províncias conquistadas. E se aquele governador mandava muito recurso para Roma, se ele mantinha a paz naquela região, ele podia subir de patente. E quando ele subisse de patente, ele voltava para onde? Para Roma. Pilatos estava a uma patente de voltar para Roma com sua mulher. Ele falava com a mulher dele: aguenta, desse ano não passa. Quando Pilatos viu, e o texto diz isso, que ia acontecer uma revolta, o que Pilatos pensou? Se acontecer uma revolta, isso vai chegar para Roma e eu não vou subir de cargo. É muito melhor que um só morra por todos. Pilatos falava da política, mas na boca de Pilatos está a revelação, porque Jesus morreu por todos. Quem é esse todos? A humanidade, não é? O texto vai dizer que a mulher de Pilatos, chamada Cláudia Prócula, sabiam disso, né? A mulher de Pilatos teve um sonho, eles falam que é uma visão, e na visão um anjo
falou com Cláudia: ele é justo, ele é santo. Ela acorda assustada e manda falar com seu marido: mande falar com Pilatos, para não castigar este homem, não firas esse justo, porque esta noite eu fui atormentada em sonho por causa dele. Este texto só encontra no Evangelho de Mateus. E Pilatos amava a sua esposa, mas ele temia uma rebelião. É por isso, meus irmãos, que Pilatos teve uma ideia. Vou explicar isso hoje. Vocês nunca perguntam, vocês são curiosos? Vocês perguntam? Vocês são curiosos? Porque mais importante que a resposta são as perguntas, viu? Eu sempre tive uma dúvida: por que pegaram o tal de Barrabás ou não pegaram outro? Porque estava assim de preso lá, não era um só não. Por que foi pegar logo o Barrabá? Porque Pilatos disse: busque Barrabás. Não! Pilatos disse ao general dele: busque o pior que vocês têm aí, porque pelo pior eles vão liberar a Cristo. Porque eu sei, olha o que Pilatos vai dizer: eu sei que eles entregaram a Jesus por inveja. Diga para quem está do seu lado assim: cuidado com a inveja e com os invejosos. Foi a inveja que matou Cristo, viu? Pilatos está no texto. Pilatos sabia que tinham entregue Jesus por inveja, então ele pede o pior. Quem era o pior? Barrabá. Quem sabe aí o nome completo de Barrabás? Não sabem? Ainda bem que vocês estão sentados, né? O nome de Barrabás em português é Yeshua Barrabá. Em português, Jesus Barrabás. E o nosso Yeshua, Jesus, que depois, título pós-pascal, Cristo, Christos. Então nós temos ali dois Jesus. E o que significa Barrabá? Vocês vão lembrar: havia um cego que gritava: Jesus, tem piedade de mim. Como chama esse cego? Acertou. Bartimeu. Bar é filho. Bar, Abá. O que é Abá? Que Jesus ensina no Pai Nosso. É pai, paizinho. O que significa Barrabás? Barrabás, filho do pai. Então nós temos ali um Jesus falso e um Jesus verdadeiro. O filho do pai no pecado e o filho do pai de verdade. Então nós temos dois Jesus, porque Jesus é o filho do pai de verdade, que no batismo de Jesus nós ouvimos, o pai disse: este é o meu filho amado. Ele é filho de Deus, ele é filho do pai, Barrabá. Só que nós temos o assaltante lá, o violento, o pior de todos, Yeshua Barrabá. Então note como que você aprendendo isso, o texto ele explode, o texto ele cresce. Fala: gente, mas como que eu não sabia disso até hoje? Então por isso que o texto é tão gritante para o judeu do primeiro século, porque ali estão dois Yeshua e dois Barrabá. Eles vão escolher quem? O errado. Infelizmente, o ser humano nem sempre escolhe o Jesus certo. Nem sempre o ser humano escolhe aquele que é inocente. É por isso que a multidão escolhe o filho do pai errado e mandam o inocente para a cruz. E aqui nós temos uma oração que não era oração, era uma crítica, um cinismo. Mas aquele livro bonito, não sei se os senhores têm, Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Quem gosta de leitura, quem gosta de estudo, é um livro para você comprar, para você ler. Chama Jesus de Nazaré, Papa Bento XVI. Ele vai narrar os principais acontecimentos da vida de nosso Senhor. E lendo esse texto essa semana, eu gosto muito de ler os escritos do Papa nessa época de Quaresma. Ele vai dizer que na crítica está uma verdade eterna. Quando Pilatos ele pede a bacia para lavar a mão, falando: olha, eu não tenho culpa, eu não vejo culpa nenhuma
neste homem, e isto é com vocês, sou inocente do sangue dele. Que a multidão grita: cai sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos, e dão uma risada. Quer dizer, é para matar mesmo, é para derramar o sangue mesmo. Só que o Papa Bento XVI, grande teólogo, vai dizer que no domingo da misericórdia, é isso que a igreja continua clamando: que o seu sangue, Senhor, caia sobre nós, que o seu sangue, Senhor, caia sobre os nossos filhos. Um sangue redentor. O sangue de Jesus, ele salva. O sangue de Jesus, ele redime. Então é outro ponto importante. E por último, meus irmãos, tinha mais, viu? Não vou ficar só nesse aqui, tanta coisa bonita para falar. Por último, eu quero apenas falar, que é uma curiosidade que muitos não sabem, o local que Jesus morreu. É o Monte Calvário, que é chamado Caveira, Gólgota. Quem já foi na Terra Santa, eu já tive essa graça uma vez, quando você sobe no Monte Calvário, e você sai do Monte Calvário e olha por trás, é um crânio perfeito, tem a boca e 2 olhos grandes, é um Monte Calvário, parece com uma caveira, por isso colocaram o nome lá de Monte Calvário. Mas tem outros estudiosos que falam, não, porque na época que Jesus foi crucificado, não tinha esses buracos aí, então não é por causa disso não, é porque na época do Império, quem era decapitado no alto desse monte, que era um monte que se matava, o Monte da Morte, o primeiro nome dele era Monte da Morte, passou depois para Calvário, aí cortava a cabeça, o Império Romano, cruel como era, entregava para a família o corpo, mas a cabeça não, a cabeça ficava lá. Por quê? Porque no final do dia, quando vinha o general, ele queria confirmar se a pessoa foi morta. Foi, as cabeças aí, ó. Então ele olhava, trabalho feito, e as cabeças ficavam jogadas lá. Então tinha muito crânio, muita cabeça. Então ganhou-se o nome de Monte Calvário pelas cabeças que lá estão. Mas existe um estudo, segundo os santos padres da igreja, no século I, que atribuíam, atenção, o Monte Calvário ao túmulo de Adão. Vem de séculos e milênios atrás, que naquela região onde Jesus foi crucificado, foi onde Adão foi sepultado. Não sabemos a veracidade histórica. O que sabemos é que Jesus é um novo Adão, ele é o fruto permitido, porque naquela árvore onde o fruto era maldito, na cruz, a nova árvore, Jesus é um novo fruto. Por isso vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. O fruto contrário ao Antigo Testamento. E por fim, meus irmãos, esta semana maior que iniciamos, com tanta riqueza que tem os nossos textos bíblicos, eu gosto de jogar essas coisas, talvez até umas dúvidas que vão surgindo no seu coração, para que você leia a Bíblia, para que você estude Bíblia. É claro e lógico que o padre não vai cobrar dos senhores uma formação bíblica, como nós tivemos de anos de seminário. Não é isso que o padre quer, mas que você possa entender profundamente a paixão de nosso Senhor. Acredito que se você prestou atenção, você de casa tomou algumas anotações, você entendeu que o que está acontecendo com Jesus não é à toa, não é por acaso, não é apenas traição de Judas, não é apenas vontade do Sinédrio, não é apenas omissão de Pilatos, mas é o cumprimento das Escrituras do seu Pai. Por isso, quando se diz que Barrabás é solto e Jesus fica, este filho do Pai, Yeshua, o Salvador, ele está cumprindo centenas de anos de profecia sobre o Messias. É isso que nós celebramos nesta semana maior. Estamos no primeiro dia, domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Aquele Jesus que entra no burrinho, quem ele é? Agora você sabe responder. É o novo Moisés, é o novo Adão, é a plenitude de José do Egito,
é o resgatador, é o Goel, ele é Barabá, ele é o verdadeiro Filho do Pai, ele é Yeshua, é o Deus Salvador, ele é aquele que vai terminar no alto do Gólgota, entregando a sua vida e o seu sangue pela nossa salvação. Muitos, meus irmãos, deixaram de andar com nosso Senhor, muitos se perderam nos caminhos da vida. Vamos permanecer com Ele nesta semana, é uma semana por ano, eu já disse, e foi bom que viralizou, né? Quando eu estava lá com o Frei Gilson, que Semana Santa não é feriadão, Semana Santa é celebração, feriadão é para pagão, Semana Santa é para cristão. Então, meus irmãos, estejamos com o Senhor nas cerimônias da Semana Santa, fique atento a cada celebração e naquilo que vai ser ensinado, para que você cresça, não apenas a cultura bíblica, mas a sua fé em Jesus Cristo. Permita-me apenas um exemplo e com isso encerramos. Não existe mais o quadro, mas no programa do Celso Portiolli, do SBT, tinha um programa a respeito de fã, pessoa que era admiradora, fã. Então eu acompanhei alguns, domingo à tarde, você fica vendo, você mais cochila do que assiste, né? Mas eu fiquei impressionado com um cara que foi lá, que era fã do Freddie Mercury, Queen. Meu filho, o cara acertou todas as perguntas, e não são perguntas assim, qual o nome da primeira música? Não, quando era pequeno, qual foi o nome da primeira professora? Qual era o nome do seu melhor amigo de ginasial? Quando ele entrou para a banda, que era o Queen, qual foi o vocalista que saiu? O cara acertou tudo, até o Celso elogiou, falou, olha, impressionante a sua cultura do Freddie Mercury. Ele falou assim, é porque eu amo, e se a gente ama, a gente tem que conhecer a história dele. Eu fiquei pensando, meus irmãos, se pecasse um de nós, que somos seguidores de Cristo, e se levasse nesse programa do Celso Portiolli, ele só fizesse perguntas sobre Jesus, se nós acertaríamos todas, que nós falamos, somos cristãos, somos católicos, somos de igreja, I love you Jesus, não é assim que a coisa é? Eu amo Jesus, eu sou de igreja, mas não conhecemos aquele que seguimos. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a história de Jesus, as pregações de Jesus, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, lendo os evangelhos, aprofundando nos textos semânticos, indo no Antigo Testamento, no cumprimento do Novo, prestando atenção em boas pregações, ouvindo na internet bons estudos bíblicos, tendo uma boa leitura espiritual, para que você não seja um católico bolinha de isopor. O que é isso, padre? Só fica boiando, né? Tem gente que só boia. Não, precisamos ir para a profundidade, entender as coisas profundamente, para entendermos o amor e a grandeza do sacrifício de nosso Senhor. Desejo a todos uma santa, uma grande, uma única semana. É a semana maior, onde estaremos celebrando juntos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não basta estar com Ele apenas na entrada triunfal, não basta estar com Ele apenas no lava-pés, não basta estar com Ele também no seu sepultamento, é preciso estar com Ele na sua ressurreição, porque quem é amigo de Deus nesta terra, certamente será amigo de Deus eternamente no céu. Que Nossa Senhora das Dores nos ajude nesta Semana Santa a entrarmos no sofrimento, na doação, no sacrifício de Cristo, para com Ele celebrarmos a ressurreição. Ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.